Oi, gente. Boa noite. Então, nós estamos aqui, 22 horas, iniciando a nossa live de hoje, para a gente conversar sobre a função do senador. E eu vou dar um tempinho, né? Como a gente fez na semana passada, até todo mundo começar a participar, para a gente poder ter um papo mais sério. Me conta, então, o que tu fez nesse feriado? Tu teve feriadão, hein? Você já sabe o que eu fiz, né? Fui pra UPA, infecção urinária. Tô aí agora. Tô aqui. Tô aqui embaixo do edredom conversando com vocês. Me cuidando um pouco, já que essa semana vai ser bem puxada e a outra também, né? Então, quero saber o que tu fez, hein? Tu também ficou por casa, foi viajar? Olha lá, chegando pessoal. Lu Freitas, oi. Michel Borges, boa noite. Vou até pegar meu café aqui com chocolate. Que delícia. Paulo Klenkauf, boa noite. Vamos ver quando é que o pessoal vai começar a chegar e aí a gente vai começar a conversar, né? Falar um pouquinho, assim, do que foi. Ah, Michel, teve homenagem lá pro Ministério Batista Cristo é Vida. E aí lembrei de vocês, viu? Muito bacana, assim, ver todo o histórico. E aí, na hora de falar, me deu um nervoso. E aí eu pedi para que Deus me guiasse na hora de colocar as palavras. Eu acho que foi bem bom, assim. Cheguei a me arrepiar na hora de falar, viu? Foi muito legal falar do trabalho do Joad também, assim. Então, lembrei muito de vocês na hora. E aí, gente, o que vocês fizeram no fim, Jane? Eu vi que teve gente que teve feriadão, que aproveitou para dar uma passeada, teve gente que ficou por aí. Porque esses feriados, assim, no meio, não é todo mundo que consegue fazer um feriadão, né? Eu, por exemplo, não fiz. Sexta-feira eu tava lá na Câmara de Vereadores, trabalhando dentro do gabinete, atendendo, né? A gente não fez feriadão, assim. Os meus funcionários, a gente até deu uma folguinha porque eles merecem, tem que compensar as horas que às vezes eles ficam a mais, mas aí a gente não fecha o gabinete, a gente fica por lá, né? Então, queria dizer para vocês, assim, que a gente tá indo para essa reta final da nossa conversa, assim. A gente já falou sobre os deputados, nós falamos sobre o governador, nós falamos sobre o presidente, e hoje a gente vai falar sobre o senador, sobre a função do senador, né? Então, eu dei uma estudada, assim, até para não dizer besteira para vocês, né? Porque a função do senador, ela é bem importante, assim, também. Alguns até acham que não, né? E até teve uma proposta para diminuir o número de senadores, mas ainda não evoluiu nesse sentido, né? Então, hoje, o nosso país, ele é composto de 81 senadores, onde cada estado pode eleger três senadores. Ah, é todos os três na mesma eleição? Não, não é todos os três na mesma eleição. Os senadores, eles são eleitos numa eleição 2, que ficam 8 anos, e na outra eleição 1. Então, sempre tem eleição para senador. Itajaiane. Oi, Patrícia, esse baile que te falei está insuportável. Não consigo mais aproveitar meu finde para descansar. Temos que mudar de onde moramos há 60 anos, pois a política suja impera por aqui. Ah, pois é. Tô lembrada do que tu me falou. Joelma, boa noite. A Sônia, boa noite. Maurício Moder, nosso vizinho querido, boa noite. Gente, vocês estão me ouvindo bem, hein? Eu tô achando tão estranha a internet, parece que tá trancando. Será que é esse tempo que tá... Antes deu uma trancada, não tinha nem conseguido acessar a internet. Não sei o que tá acontecendo, não sei se por causa do vento, né? Teve muita gente sem luz por aí, né? Marga, boa noite. Fui lá te visitar a segunda, viu, Marga? Passei lá pra te dar um beijo, mas aí eu entendi que tu tinha me dado o recado que tu ia fazer os exames em Porto, né? Não tinha bem certeza, mas eu imaginei que fosse. Mas aí conversei com o pessoal lá. Michel, gostaria muito de estar lá na homenagem, mas acompanhei pelo vídeo. São incontáveis frutos do MBCV
oficial e todos os departamentos em Novo Hamburgo e toda a região. Sobre a aula de hoje, sugiro depois editarem e juntar todas e lançar no YouTube também. Se soubermos o que cada político deve fazer, fica melhor de escolher, acompanhar e cobrar. Hashtag estamos juntos. Áudio perfeito aqui. Valeu, Michel. Jaqueline Poleto, boa noite. Nina Santos, boa noite. Cris Schutz, boa noite. Fátima de Souza, boa noite. Adriane Boeira, boa noite. Lidiane Barbian, boa noite. Obrigada, Itajane. Já vi que tava bom. Tatiane Barbosa. A Sheila Xine. Que bom que o áudio tá bom. Acho que eu que fiquei dopada de remédio ontem, gente. Vocês não têm noção. Oi, minha comadre lá de Glorinha. Oi, Ana. Um beijo pra vocês aí de Glorinha. Tudo bem? Ai, saudades de vocês também. Angelo Lousada, boa noite. Eu tava falando pra vocês, enquanto eu tava lá na UPA, eu tava olhando Face e essas coisas assim. Rosa, boa noite. Marinês, boa noite. Cris Ritter, boa noite, querida. Estava de aniversário ontem. Feliz aniversário. Beijo pra ti, Cris. Muita saúde, muita paz. Melhorei, sim. Eu tô com infecção urinária de novo, né? E aí tô tomando antibiótico, mas já tô bem melhor. Sabe que pela primeira vez eu tomei um antibiótico dose única ontem e agora eu vou continuar mais 7 dias um outro, né? Mas, nossa, assim, foi bem bom mesmo, assim, olha, o médico... Até ontem o médico que me atendeu tava de plantão na UPA, ele tava quebrando um galho, ele faz plantão lá na emergência do geral. Então, doutor Eduardo, um médico bem bom. Agradecer pra ele que acertou no remédio. Tatiane Barbosa, boa noite. Danizinha, onde tu anda? Também tô com saudade de ti, tu não apareceu mais na câmara pra nos dar um abraço. Manfred, boa noite. Então, gente, vamos recapitular, assim. Eu não sei se a minha internet tava devagar, mas hoje a gente fala sobre o senador, né? Então, o senador, ele representa o Estado. Se você for procurar, você vai ver que os deputados, os vereadores, estes legisladores representam a população. Os senadores é um pouco diferente. São 3 por estados e eles representam os estados. O senador tem quase a mesma atribuição do deputado. Ele também faz leis, propõe as leis. Ele também analisa as leis que vêm da presidência. E ele analisa as leis que vêm da Câmara dos Deputados. Então não adianta o deputado fazer a lei e achar que está na Câmara dos Deputados está resolvido. Não, vai para o Senado ainda para aprovação. Burocrático demais, né, gente? Mas, enfim, são 500 e tantos deputados para aprovar uma lei, daí depois mais 81 senadores. O senador, eu até anotei aqui, fiz um rascunho, vou mostrar para vocês aqui, ó. O senador, ele também fiscaliza os atos do Poder Executivo, que é o presidente e seus ministros. Ele também pode, assim como nós vereadores, fazer documentos requerendo informações. Também pode convocar os ministros para prestarem esclarecimentos lá no Senado sobre todas as pautas que envolvem o Brasil, né? Adriana dos Santos, boa noite. Dirce Conrad, boa noite. César Cornel, boa noite. Gente, obrigada por estar aí com a gente, tá? Então, desta forma, ele também age como fiscalizador. Ele também é autorizador. O Senado autoriza todas as questões de empréstimos. Aqueles empréstimos que o Rio Grande do Sul tem e a dívida que o Rio Grande do Sul tem com a União, com o país, também passa pelo Senado. E olha que interessante, estudando essas questões do BID, aqui de Novo Hamburgo, eu também encontrei um documento de aprovação do Senado, ou seja, quando um município também quer um empréstimo como um banco internacional, o Senado é o avalista do município. Então, o Senado também faz essa atribuição. Alex Rosa, boa noite, ótima semana de trabalho. Obrigada, Alex, para você e para tua família também. Maurício, sim, estava travado. Ai, obrigado por avisar, Maurício. Muito obrigada. Sueli, boa noite. Carlos Eduardo de Almeida, boa noite. Melhorou? Foi bem atendido no posto? O Raizer não pediu para te dar uma atenção especial? Acho que não, acho que bem pelo contrário seria o pedido dele, né? Carlos Eduardo. Mas assim, esperei como todo mundo, levei quase 3 horas para ser atendida, como todo mundo. A gente sabe que quando a gente vai nas UPAs demora, quando a gente uma ficha que não é uma ficha amarela ou vermelha, é uma urgência, uma emergência. Eu tava com bastante dor, gente, assim, não vou negar para vocês, tava com bastante dor, mas sabia que ia demorar para ser atendida pela questão, né? Mas depois, como eu disse antes, peguei um bom médico, assim, que acertou o que eu tinha, que na verdade eu também já tenho isso há 20 anos, então
mas eu não posso me automedicar, não posso tomar antibiótico, e como eu tava com muita dor e já tinha feito todas as questões de casa, chazinho, remedinho e coisa, não tinha adiantado, eu sabia que era só na veia pra passar a dor mesmo, né? Cristiana Silva, boa noite. Antônio Jair, boa noite. Clair Machado, boa noite. Fabiana Gil, boa noite. Cíntia Petri, boa noite. Fabrícia, boa noite. Sueli dos Santos, boa noite. Então vamos lá. Então a gente falou que o senador, ele é legislador, ele é fiscalizador, ele é autorizador, ele é julgador também, tá, gente? Ele julga por crime de responsabilidade o presidente da República, o vice, os ministros. Então ele também tem, como nós, vereadores, também atribuição de julgar os crimes do presidente e a gente aqui do prefeito. O Senado também faz algo que a Câmara não faz e que nós também nas câmaras municipais e na Assembleia Legislativa não fazemos aqui. O Senado, ele aprova a indicação de autoridades. Sabe o STF, que está em moda, todo mundo fala do STF, dos juízes lá que julgam? É a indicação do presidente da República. Mas passa pela avaliação do Senado. Então ele tem que preencher todos os critérios. O presidente indica, preenche todos os critérios, mas passa pelo crivo dos senadores que fazem essa avaliação. O Senado também, se colocar um dia lá na TV Senado, tu vai ver que em determinados momentos eles discutem nas comissões. Então, algumas pautas são amplamente discutidas dentro das comissões, e uma das comissões permanentes do Senado é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que nós temos aqui na Câmara de Vereadores e que hoje atualmente eu sou a presidente, na Assembleia Legislativa também tem, e é uma comissão que analisa a questão da legalidade, da juridicidade dos projetos, porque vocês sabem, não é qualquer projeto que a gente pode colocar, a gente não pode colocar vários tipos de projetos, né? E aí eu vou explicar para vocês rapidamente como funciona, tanto aqui na Câmara quanto na Assembleia e lá em Brasília, na Câmara Federal e no Senado. Imaginem vocês que os senadores, os legisladores, os deputados, os vereadores são os filhos, e o presidente, o prefeito e governador são os pais. Daí, os pais, eles é que cuidam do orçamento da casa. Imagina o pai e a mãe dando um cartão de crédito sem pôr limite nos filhos. Os filhos sairiam a colocar um orçamento muito maior, estourar o orçamento da conta dos pais. Então, por isso que a Constituição regra isso, que os vereadores, os deputados e os senadores não podem fazer projetos que aumentem a despesa do executivo, que é o prefeito, o governador, o presidente, porque senão jamais eles conseguiriam pagar essa conta, né? Eu ia adorar poder dizer que eu quero que construa o posto de saúde na São Jorge, a creche aqui na São Jorge, mais creche em Canudos, na Santo Afonso, escola de educação infantil, mas não adianta a gente sonhar se o município não arrecada e não vem verbas suficientes para fazer isso. Então imagina 14 vereadores saindo dizer tem que construir, tem que construir, tem que construir, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, né? Não teria orçamento suficiente para fazer isso. Então a comparação é essa. Imagina os pais não impondo um limite financeiro para os filhos e os filhos saindo gastar assim desenfreadamente, né? Beth Vogt, boa noite. Nani, Fabiana, uma pergunta. Essa eleição é 2 senadores, não tem como votar no mesmo 2 vezes, né? Não, Fabiana. Esta eleição é 2 senadores, né? Porque 2 senadores que estão lá já fecharam 8 anos, então agora a gente tem que escolher mais 2 para próximos 8 anos. E entram os 2 mais votados, tá? Os 2 senadores mais votados é que vão entrar. Clair Casola. Penso que você deve ter plano de saúde? Não, não tenho. Mas que bom que foi a UPA sentir na pele como é. Eu, por exemplo, fiquei na UPA sexta-feira 6 horas para ser atendido. Acho um absurdo isso. Pergunto, por que não tem mais médico? Porque a saúde não é prioridade no município, né? Segunda-feira retrasada eu estive lá e, assim, 3 clínicos atendendo e também não davam conta. Tinha que ter, no mínimo, 4. E ontem estava demorado também porque tinha bastante gente mal, assim. Na hora que eu cheguei, tinha uma menina que estava vomitando, e aí eu pedi para socorrer, e ela foi direto lá para emergência, não estava nada bem, e tinha mais uma senhora infartada, tinha mais uma outra que tinha um AVC, então faz com que o médico precise ficar mais lá atrás dando atenção a essas pessoas que estão mais ruins, e aí dá uma parada no atendimento ali na frente, né? Então se chega mais um infartado, mais um ruim, é mais um médico que vai lá. Então, normalmente na UPA Canudos tem 3 clínicos, né? E que não dão conta, por isso que essa demora, né, gente? Eu também
Sábado foi quase 3 horas, mas eu já fiquei mais que isso também aguardando, né? E eu não tenho plano de saúde, não, justamente porque para poder sentir o que o povo sente, né? Eu vou pelo SUS e a minha família toda vai pelo SUS. Paulo Espíndola, olá, boa noite, estou no trabalho agora, passei para dar uma curtida nessa live. Muito obrigada, Paulo, um bom trabalho para ti, tá? Fica com Deus. Cristiane, por que o posto São Jorge fechou? Porque ele era num prédio muito velho, tá, Cristiano? E aí, assim, tinha infestação de pulga, tinha rato, realmente precisava. Só que, de novo, foi feito sem planejamento, né? E aí agora alugaram um prédio que é na esquina do posto novo. E eu fiz o requerimento questionando esse posto que está alugado, ele só tem previsão de abrir depois de uma reforma de 80 mil reais de um prédio alugado, né? Então, assim, coisas que uma saúde que não é pensada, não é planejada, faz, né? Lázaro Jana. Muito obrigada. Muito obrigada, Lázaro, pela, pela sugestão, né? Eu costumo dizer que a gente tem 2 anos de vereança aí pela frente, a gente tem que trabalhar muito. Vai ser o que o cara lá de cima também quiser, se ele me der vida e saúde até 2020. Mas, se Deus quiser, eu quero chegar lá sim pra gente fazer história juntos nessa cidade. Comendador Christian, meu amigão. Não é obrigatório votar nos senadores e deputados do mesmo partido que o presidente, o governador que a pessoa vai votar, certo? Não, claro que não. Tu pode votar em quem tu bem entender. Se tu quiser votar no presidente de um partido, governador de outro, senador de outro, deputado de outro. Por quê? A gente costuma falar isso no nosso mandato. Depois de eleito, não tem partido. Depois de eleito, todos estão lá para trabalhar para a população. Então a gente não pode admitir que é partido A, B ou C. É aquela velha história que a gente sempre discute de base ou oposição. Depois que está dentro de uma Câmara, depois que é um legislador, está lá para a população. O que é bom, a gente diz sim. O que é não, a gente diz não. Quando tem problemas num projeto, a gente tem que apontar, a gente tem que buscar fazer a modificação, porque qualquer lei aprovada com problema pode dar problema depois para a população, né? Então, essa coisa de dizer que tem que ser tudo do mesmo partido não existe, porque depois de eleito todos têm que ter o mesmo compromisso, que é com o povo, né? Daiane Severo. Patrícia, fiquei chocada com a matéria de jornal contra você, sobre as tais diárias da prefeita. Que bom que você falou e que bom que ela vai devolver, né? Bom pro povo. Daiane, mais engraçado é depois ver no final da linha o jornalista dizendo que tem que checar as fontes. Ele que vive publicando coisa a meu respeito sem me ligar e me perguntar. Tem um calhamaço de coisa lá que ele publicou e que não eram verdadeiras e que ele não ligou e me perguntou. Então, assim, ele é o primeiro que não checa. E sempre que a gente questionou, disseram que era uma coluna opinativa, né? Então, assim, eu fiz o meu papel, eu achei lá no portal da transparência, eu achei que era importante trazer para a população, sim, fiz o questionamento a ela, sim, e que bom que agora eles viram que a gente não está dormindo de touca e que estão dizendo aí que vai ser devolvido, mas eu vou ficar bem de olho nessa história porque tem coisinha que não tá casando bem. Cris dos Santos Chutes. Sim, Patrícia. Ixi, Maria. Apertei no botão a mais, gente. Brenda, boa noite. Brenda, Luciane, boa noite, maravilhosa. Teria que ser presidenta. Imagina! Quem sabe uns anos lá na frente, né? Vamos ver. Eu amo fazer o que eu faço, né, gente? Eu amo a política, então, enquanto o povo me permitir, eu vou continuar nela. Luciana, boa noite. Admiro você, muito obrigada, Luciana, mas eu só sou quem eu sou porque vocês participam e a gente constrói junto as coisas. Patrícia e meus avós estão internados no geral em Novo Hamburgo, ambos idosos, ambos com câncer. Minha, ficamos sabendo hoje. Aí te pergunto, há alguma possibilidade de pôr os dois em um mesmo quarto? Bah, Paulo, tem que dar uma olhada nas questões de critérios técnicos daí, assim, né? Eu não vejo, assim, como te responder isso agora, porque eles separam por alas, assim, né? E até porque eles também não devem ficar no geral, eles têm que ser transferidos para o hospital que cuide da parte oncológica. Me chama depois lá no inbox, assim, eu posso ir contigo no hospital conversar, também posso te dar os caminhos, assim, onde tu pode buscar uma conversa em relação a isso, porque eu acho que é um direito que tu tem lá dentro do hospital de questionar e saber se é possível, se não é, por quê, né? É algo que para mim é muito simples, assim, e que acho que tem condições de tu ser bem amparado lá nessa tua questão.
Seria interessante o Michel esclarecer para as pessoas sobre casos que o cidadão não consegue atendimento via Secretaria da Saúde do município, o contribuinte pode buscar a Defensoria Pública? Deve, né? Porque sempre que ele não encontra um direito seu, principalmente na área da saúde, ele deve buscar a defensoria pública. Claro que a defensoria tem alguns critérios de renda para fazer depois o encaminhamento à justiça, se necessário, né? Mas eu acho que sempre é bom a defensoria pública, o Ministério Público, a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, afinal de contas, os vereadores são fiscalizadores, então se o cidadão tem algum problema, é obrigação também da Câmara fiscalizar e ver aonde que o direito do cidadão não está sendo garantido. Márcia, muito obrigada. Com certeza a gente chega lá. Carla, muito obrigada. Jandir, boa noite. Márcio Pacheco, boa noite. Pamela, tu é fera. Não, nós somos, guria. Nós somos. Edmar Oliveira, boa noite. Mantenha a tua luta. Forte abraço. E aí, Edmar? Locutor, vozeirão. Lázaro, Jana. Patrícia, votar em quem para presidente tá difícil, sua opinião. Eu ainda não defini, gente. Eu ainda tô observando também, né? Tá difícil, assim. Eu tô tão preocupada com radicalismos também, sabe, gente? Eu acho que a gente tem que aprender que a política, ela é uma grande arte, assim. A democracia é justamente a gente debater e se respeitar, né? Nem todo mundo vai gostar desse meu casaco rosa, nem todo mundo gosta do azul, nem todo mundo gosta do vermelho, nem todo mundo gosta do amarelo, né? Mas a gente se respeita. E eu acho que na política também tem que ser isso, assim. Digamos que, bom, o meu candidato não ganhe, mas vai ganhar o que a maioria escolheu, e isso é democracia, e a gente tem que respeitar que a maioria escolheu isso. E, bom, e se o cara que foi escolhido pisar na bola, o povo sabe como fazer para tirar, né? Então, eu acho que todo mundo tem que escolher com a consciência de que tá escolhendo o que é melhor pro país, mas respeitando que nem sempre todo mundo vai concordar com a mesma coisa, né? Então, assim, eu tenho muito receio do radicalismo de que tem que ser só o meu candidato. Não, pode ser o meu, pode ser o teu, dentro das convicções que eu tenho percebido que o povo está compreendendo a importância do falar na política, de participar da política, né? De não se omitir mais, de não deixar só o político falando, né? Ademar Rodrigues, é isso aí, Patrícia. Marizinha, boa noite. Ana Paula, se eu mandar uma pergunta no Messenger, você responde a respeito do meu filho? Ana, vou te responder sim. Se eu não souber, eu também vou te responder. Pode mandar sim. Luiz Fernando Sebel, boa noite, nossa futura prefeita. Paulo, tá bom, muito obrigado, sempre nos atendendo prontamente. Paulo, às vezes a gente falha, porque são muitas demandas, né? Então, casos de saúde, a gente tá sempre pronto, né? Imagina se fosse um familiar. A gente sempre tem que se colocar no lugar do outro, né? Nessas questões. Sueli, tem um pedido de exame na prefeitura desde o ano passado, quase fazendo ano e nada deles me chamaram. É que tem exames que não tem prestador, né, Sueli? Tem exames que eles não vão te chamar mesmo, porque a prefeitura não contrata prestador para fazer. Então, dá uma ligada lá, ver o que eles dizem, né? E dependendo da situação, já faz um registro de ouvidoria, aciona o Ministério Público também, que é o que eu tô dizendo para as pessoas fazerem nos exames de tomografia, endoscopia e colonoscopia e algumas ressonâncias também que a prefeitura não tá fazendo. Eu, claro que já denunciei, mas quanto mais a população denunciar, melhor. Helis Pereira, boa noite, Patrícia. Por que é tão difícil conseguir ginecologistas nos postos? Me falaram que é só preferencialmente para grávidas, então quem não está não tem direito. E outra faz 1 ano e 3 meses que espero pela ecografia e nada. Sim, as ecografias estão bem demoradas, assim, bastante gente tem nos reclamado disso, tá? Ginecologista... nas estratégias de saúde da família não tem, é um médico clínico que faz uma faculdade de medicina diferente dos outros clínicos. O médico da estratégia de saúde da família, ele faz uma faculdade voltada a ser aquele médico como de antigamente, assim, que cuidava do vô, cuidava do filho, cuidava da grávida, cuidava do dedão encravado do pai, sabe? Esse médico que a família confiava, né? Então, assim, tu podes pedir para que ele te encaminhe, se tu se sente mais seguro, que é com o ginecologista. O sistema do município funciona assim hoje. Tu precisa ser encaminhada por um médico do teu posto de saúde por um ginecologista, né? E assim, teria que ver qual é o teu posto também, para ver se não tem, porque tem ginecologista no Primavera, no Canudos, no Santo Afonso, no Censas, não são todos os postos que tem mesmo, né? Ademar Rodrigues, grande Patrícia...
Vanes Bardelotto, boa noite, melhorou? Sim, guria, tô bem melhor. Bah, graças a Deus, sem dor, né? O que me mata é a dor. Adelaide, boa noite. Cada dia mais próximo da eleição, gostaria que me indicasse, na tua opinião, presidente, governador, senador e, se possível, justificar para entender. Ok, deputado, já sei. Obrigada e abençoada semana a todos. Bom, eu ainda não defini meu voto para governador, eu estou em dúvida. Para presidente, eu ainda estou em dúvida também. E vou ser bem sincera com vocês, assim, eu tenho muito receio de indicar, como eu disse numa outra live que a gente fez. Eu indiquei a prefeita e aí a gente tá dando com os burros na água. Então eu ainda tô remoendo a decepção da eleição passada, né? Então, podem dizer até que eu tô meio que sendo covarde, assim, mas, bah, eu não quero ratear com o povo, sabe? Nesse sentido, assim, de indicar um presidente, um governador e depois a gente tá junto se arrependendo, sabe? Por que os meus deputados, né, o Issuri, o Galato, eu tô fazendo campanha aberta, vocês vão me ver nas ruas essa semana, porque eu sei que esses eu posso chegar e puxar a orelha, entendeu? Um governador, um presidente, um senador, eu não sei quando que eu vou conseguir puxar a orelha, né? O Issuri é daqui de Novo Hamburgo, né? Vou estar próximo dele, a gente vai estar mantendo contato, a gente, né, eu vou precisar dele como deputado muito aqui na nossa cidade. E o Galato é ali de Gravataí, onde mora minha filha, então também não tem como fugir, sabe, gente? Então, assim, os dois eu posso puxar a orelha bem de pertinho, que eu acho que não vai precisar, porque são dois homens jovens, honrados e que fazem a política como a gente faz, assim, né, pro bem comum. Então, por isso que esses eu tô botando a cara, a tapa. Para senador, um voto eu defini, tinha falado para vocês que era um Reis, né, Luiz Carlos Reis, o 111, pelo posicionamento dele, de homem, de manter a palavra, de não ir pelo partido, mas sim por aquilo que ele tinha comprometido de palavra antes deles terem mudado todo o cenário da situação da Ana Amélia ser a vice do Geraldo Alckmin, né. Então, um voto para senador eu defini, o outro ainda não. Brenda Luciane, quero muito continuar com essa nossa democracia. E a gente tá aprendendo, né? A gente tá numa fase de aprender, de participar. Então, eu tenho certeza, assim, que a gente vai evoluir muito mais. Paulo, valeu, me chama lá no inbox que a gente conversa. José Vilmar, boa noite. Ademar Rodrigues, Patrícia Beck. Depois de apoiar os motoristas e cobradores, aí eu vi que você é a futura prefeita de Novo Hamburgo. Poxa, Ademar, como é que eu não ia apoiar? Meu Deus do céu, tem... hoje eu ainda falei, assim, no primeiro dia lá da paralisação, 5 horas da manhã, ver aqueles senhores, assim, com anos de trabalho, com uma decepção, uma dor tão grande, sabe? Nossa, essa dor eu sinto em mim até hoje, né? Então, sempre do lado de vocês, trabalhadores que suam, né, a camiseta e que mereciam muito mais respeito e não estão tendo. Sirlei Noronha, boa noite. Como está demorando? Faltou alguma coisa, Sirlei. Sueli, boa noite. Michel, vamos lá, Michel. Quando vemos anúncios de emprego bem elaborados, podemos encontrar duas seções: os requisitos obrigatórios e os desejáveis. Para nós contratarmos um senador, quais os requisitos obrigatórios e o que é desejável? Assim pode ficar mais fácil de escolher. Ficha limpa. Primeira coisa, ficha limpa, né? O que pretende fazer pelo Estado? Porque se o senador é representante do Estado, vamos olhar as propostas dele para representar bem o nosso Estado. Eu acho que começa por aí, né? Ficha limpa e de que forma vai representar o nosso Estado lá em Brasília. Vai ficar quietinho ou vai pelear por nós lá, né? Eliezer, o posto de saúde do bairro Liberdade da Rua Mirantes está complicado o atendimento. Liguei para lá essa semana, tá? A gente fez algumas ligações aí para fazer levantamento de como estão os médicos. E a gente tá sabendo que não tem pediatra, que não tem ginecologista, que lá saiu e não voltou. A gente tá a par da situação. Jonatas, boa noite. Adelaide, obrigada, a maioria está nesta mesma dúvida, mas vamos no final, tudo dará certo, com certeza, né, Adelaide? Adriana, boa noite. Sabrina Andrade, boa noite. Rosângela Rodrigues, boa noite. Bom, eu falei já que são 81 senadores, né, gente? Que eles são eleitos para 8 anos, tô olhando aqui minha colinha, né? Cada estado tem 3 senadores, vence os mais votados, né? Cada eleição modifica, essa eleição muda 2, na próxima vai mudar um só. O que mais que vocês querem saber sobre os senadores, assim? As atribuições são muito parecidas, né? O legislador, tudo muito parecido, né, gente? Mas acho que o que é bem importante a gente observar é uma questão que lá na pergunta do Christian eu trouxe para vocês. Conchavos políticos, né? Se vai votar pelo povo ou se vai ficar votando pelo partido,
né? Você vai ficar batendo na tecla porque o partido isso, porque o partido é aquilo, né? Hoje a gente sabe que a população, ela não é contra os partidos, mas a forma como os partidos conduziram a coisa e tem conduzido a história nesse país, a gente só com uma reforma política para voltar a ter credibilidade em menos partidos, porque são não sei quantos partidos, acho que 30 e poucos partidos no nosso país, né? E aí vira uma negociata, uma lambança geral. Então, acho que só depois de uma reforma política com os partidos identificando de novo as suas bandeiras, que pelo menos é isso que eu penso, né? Colocando em primeiro lugar sempre aquilo que é coletivo e que é melhor para a população e não seus interesses. Não os interesses de manter cadeiras e mandatos para depois fazer negociatas e conchavos de cargos, né? Então, acho que isso é bem importante a gente observar sempre, sabe? Aqueles que representam verdadeiramente o povo e não interesses que não são da população. Ana Paula, a maioria das pessoas são leigas neste assunto. Como faço para saber se o candidato é ficha limpa? Pesquisa, joga o nome no Google. Joga o nome do Google que sempre aparece um monte de coisa. E bota do lado ficha limpa, né? Tem como tu entrar também, se ele é reeleição, tu consegue acessar várias questões lá na Câmara dos Deputados e também no Senado. Se é uma pessoa nova, vai ver o que ele fazia antes na cidade dele, porque Brasília começa nas cidades, né? Todo mundo tem um histórico nas suas cidades. Jonatas, imagina, não sou exemplo, não. Eu me esforço para representar bem vocês, né? Mas eu sou uma ser humana como todo mundo, né? Daiane Bernardes, boa noite. Bom, gente, eu até queria ter colocado o tempo, assim, né? Pra não ficar muito cansativo para vocês, porque eu falo pelos cotovelos, é um prazer estar conversando com vocês, mas eu sei que se prolonga muito, fica cansativo e todo mundo tem que dormir cedo, que amanhã é dia de São Pega. Tem que dormir agora cedo domingo, porque amanhã é dia de São Pega, segunda-feira, né? E a gente, da mesma forma, amanhã cedinho a gente vai estar na rua. Então, a gente vai terminando por aqui. Domingo que vem eu vou entrar de novo pra gente fazer um resumo. Então, é o último domingo antes da eleição. Para mais uma vez, humildemente dizer para vocês, assim, se vocês não tiverem candidatos para deputados que analisem os que eu estou sugerindo, que é o Galato 2323 para deputado federal, e o Issur, professor Issur, meu colega vereador aqui de Novo Hamburgo, que é o 11012, uma sugestão para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida ou não souberem em quem votar. Então, vou voltar a falar um pouquinho deles, do porquê que eu decidi apoiar eles, assim, porque, como eu disse antes, né, esses eu vou estar bem pertinho, sem condições de puxar ele para que nos representem bem, mas tenho certeza que não vai ser preciso, porque são bem comprometidos com a população. E aí, os demais, se vocês quiserem depois chamar em box, tirar alguma dúvida, estou à disposição de vocês, tá, gente? Sempre à disposição. Reni, boa noite, querida. Boa noite, Reni. Então, muito obrigada por todos que acompanharam, todos que entraram em mais essa live. A gente falou de política e isso não é algo fácil, né, gente? Então, assim, parabéns para vocês que num domingo de noite tiraram um tempinho para escutar e participar desse nosso papo, né? Porque além de estar conversando comigo, vocês puderam ver as outras perguntas e ainda fica um tempão o vídeo rodando, assim, né, gente? E Daiane, parabéns pelo nosso trabalho, né, Daiane? Essa Daiane Bernardes é uma guerreira, gente. Eu conheci ela na época da oncologia e ela poderia muito bem ter lutado pelo caso da sogra dela, mas não, ela abraçou a causa de todos, ela mobilizou as famílias, a gente criou um grupo, né? Virou uma grande família. Então, assim, um exemplo de mulher, a Daiane, sabe? E se a gente avançou nessas questões da oncologia foi porque tu esteve lá do lado de testemunha, sabe? Meu anjo da guarda me disse, leva a Daiane junto, que essa é guerreira e é testemunha de tudo que está sendo feito. E foi fantástico a nossa luta, né, Daiane? Leila Berlitz, boa noite. Pena que eu cheguei atrasada. Puxa, Leila. A gente conversa no inbox, se tu quiser, pode ser? Eu converso contigo lá. Cris, boa noite. Deus te abençoe, estará nas minhas orações. Ai, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Sim, hoje, se eu puder pedir mais uma coisa para vocês, é isso. Assim, coloque lá meu nome nas orações de vocês, porque a semana eu tenho certeza que vai ser pesada, não vai ser fácil. A gente tem votação importante essa semana. Acompanhem também a Câmara de Vereadores, tá, gente? E vai ser pelhada a coisa. Então, muito obrigada. Uma ótima semana para vocês. E qualquer coisa, chamem lá em inbox que a gente vai estar respondendo para vocês, tá bom? Tchau, tchau.